Antes da mensagem, eu vou ler uma passagem que está aqui na Bíblia, no livrão, que fala do Dr. Humberto, né? Recitando aqui os 25 itens que ele viu na Sagrada Face. Depois eu vou ler a mensagem que fala da Sagrada Face. Um trecho da mensagem de Jesus do dia 5 de janeiro de 2001. Sempre houve e haverá, enquanto não chegar a minha hora, aqueles que creem sem precisarem ver, para crer em mim, mas tem muito mais Tomés que precisam ver para crerem. Isto é para mostrar o tamanho que é minha misericórdia. Mostro tudo isto porque dizem que o Santo Sudário não é autêntico. Então dou uma prova, meu filho, nesta tua pequena capela. Foram meus anjos que estamparam na parede minha face, e nenhum ser pode negar que isto é real. Que isto não é real, pois aqui se trata o Santo Sudário de Deus Pai. Precisei enviar de Portugal um enviado meu, Padre José, para que colocasse aqui uma cruz luminosa, referindo-se com o que já tinha dito há muito tempo atrás, que aqui onde tu moras, meu filho, seria um ponto luminoso de minha existência. A Santa Face de Cristo impressa na capela da residência do Senhor Bento da Conceição. Agora, isso aqui quem escreveu foi o Dr. Humberto, né? Aos 22 de fevereiro de 2001, às 16 horas, cheguei à residência do Senhor Bento da Conceição, no município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, em visita de cortesia a convite da família. Ao examinar a figura aparecida sobre a pilastra direita, nos fundos da Capela Católica Apostólica Romana, localizada na residência, constatei o seguinte: primeiro, uma figura humana do sexo masculino, apresentando claramente a hemiface esquerda, com aparência de foto tridimensional. Segundo, figura de cor ocre, com tons amarronzados, escuros e vermelho carmim, em algumas regiões. Terceiro, sobre a figura, leves pigmentos pontilhados de tinta dourada tipo spray, utilizada para pintar toda a coluna da parte inferior ao teto. Quarto, a face apresenta-se com aproximadamente 30 centímetros de extensão e uns 25 de largura, sendo nítida apenas na hemiface esquerda. Quinto, contém em toda a sua forma características homogêneas, como sendo realizada por um único autor. Sexto, não há sinais de pincéis, brush, spray ou técnica manual. Sétimo, o sombreado das cores é de tal perfeição na hemiface esquerda que não parece feito por mão humana. Oitavo, a cabeça apresenta-se com um turbante estilo indiano, com 3 dobras nítidas sobre o pano, como que envolvendo toda a região frontal, temporais e occipital do homem da figura. Nono, aparece o supercílio esquerdo com nitidez, sobrancelha levemente arqueada do lado esquerdo, e cujo turbante tampa a parte superior da mesma. No lado direito não há nitidez da figura, aparecendo esmaecida. Décimo, o nariz é tipo mesorrino semita, com a parte superior dos ossos próprios um pouco achatada e um ligeiro deslocamento das cartilagens triangulares. A ponta nasal está um pouco apagada. 11º, os olhos estão fechados, sendo o esquerdo nítido e com perfeita anatomia humana. A figura tem aparência de mais de 30 anos. As sombras escuras denotam olhos de pessoa desidratada. A sombra clara sobre a pálpebra superior esquerda. Os olhos estão fechados e os cílios apresentam-se confundidos com a sombra da pálpebra inferior esquerda. 12º, a região malar está claramente dividida por um sinal de hematoma na região superior lateral, com a sombra escura na região mentoniana, separando a região malar do bigode, que é denso
continuando até a barba. 13º, o lábio superior não está nítido, ficando sobre a sombra do bigode. 14º, a barba densa confunde-se com as laterais do cabelo. 15º, a face emoldurada pelo cabelo, também de cor ocre, impregnado da mesma cor da face, liso e escorrido até os ombros. 16º, a face apresenta-se ligeiramente fletida em ângulo de mais ou menos 30 graus, como se a cabeça estivesse com o queixo junto à parte superior do tórax. 17º, não aparece o pescoço. 18º, na lateral da hemiface esquerda há uma figura em formato de rabiscos que contém sinais de manipulação humana, separando-a da hemiface que não contém tal manipulação ou manifestação. 19º, a figura formada na coluna da parede do fundo da capela, ao ser examinada de perto, nos fornece a impressão de que foi feita de dentro para fora, pois algum pigmento dourado ainda se mantém exatamente. 20º, a figura é muito semelhante à figura tridimensional apresentada pelo Santo Sudário em Turim, em sua parte mediana, onde vemos os olhos típicos de um homem morto, com aspecto desidratado e anêmico e em posição de rigidez cadavérica, mostrando leve flexão da cabeça. 21º, após minuciosamente observação, podemos afirmar não parecer figura feita por mão humana, devido à quantidade de sinais anatômicos apresentados e à aparência de tridimensionalidade da figura. 22º, as características da hemiface apresentada correspondem às descrições da hemiface do Santo Sudário e têm as mesmas descrições do flagelo e suplício sofridos por Jesus de Nazaré em Jerusalém no século I, eliminando o turbante. Apesar do turbante cobrindo a região frontal, o aspecto da face lembra Jesus Cristo morto. 24º, assim testemunhei e dei fé. 25º, que Jesus abençoe a todos dessa casa e transforme este fenômeno em motivo de aumentar a nossa fé. Dr. Humberto Cardoso Rezende, médico cirurgião anatomista, presidente do Sindonológico do Brasil, presidente da Associação Santo Sudário de Jesus, membro da Academia Brasileira de Belas Artes, cadeira 37. Esse foi o Dr. Humberto, que é um estudioso da Sagrada Face, veio e botou esses 25 itens sobre a Sagrada Face que ali está na capela. Agora, isso foi dia 22 de fevereiro do ano 2001. Depois de um mês, porque ele não veio e botou isso aqui na hora, ele foi para casa, analisou tudo, depois que ele mandou isso para a gente. Depois de um mês, Jesus então fala. Agora sim é Jesus. Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II. Dia 23 de março do ano 2001. O pronunciamento. Manifesta-se tudo aquilo que a voz já tinha falado no começo destes livros. É uma profecia indestrutível. Quem pensou que esses assuntos cairiam por terra, enganou-se. Agora é que vai aumentar, depois que começarem a ler o 17º livro, onde meu rosto está estampado, e o depoimento deste médico, Dr. Humberto, que vem se dedicando para mostrar que o Santo Sudário é verdadeiro. Sua vinda aqui neste pequeno santuário foi guiado por mim, e ele afirmou, por tudo que viu, que é autêntico. Começou a dar-se o pronunciamento no meio dos eclesiásticos. Nenhum deles pode desmentir, porque foi conferido por quem estuda esses assuntos, o qual ele tem o direito de confirmar e ninguém pode tirar das páginas deste livro sua assinatura, e muito menos a minha. Ele é médico e cirurgião, eu sou o médico dos médicos, o Criador e Salvador. Acima de mim não há outros deuses. Foste escolhido por mim, meu filho, para este trabalho, como foi João,
Pedro e tantos outros. A quem vier te chamar para dar testemunho de mim, não te preocupes como irás dizer. Eu falarei por ti. Já tens minha assinatura e agora minha face, na qual nenhum homem pôs a mão, mas somente os anjos que enviei para aqui, neste pequeno santuário de Deus Pai. Haverá dúvidas no pensamento de muitos. Por que Deus não se manifestou em Jerusalém, ou na igreja de Pedro, ou ainda em tantas outras catedrais, mas veio se manifestar aqui, num lugar que é pouco conhecido no sul do Brasil? Há quem tanto deseja ganhar tudo isto, mas aqui se trata de uma família que luta pelos meus direitos, conservando tudo o que é de mais sagrado para comigo. Por uma parte desse sacrifício, fez com que merecessem meu santo nome e meu santo rosto, com o belo trabalho que este filho vem fazendo sem ter nunca me pedido um salário. Gostaria de ver uma família inteira se dedicar a meu serviço, sem pensar no dia de amanhã. Esta família vem fazendo e nenhum deles reclamou ou reclama de mim. Ao contrário, só o que fazem é me agradecer. Pouca coisa ganharam, mas estão sempre alegres. Tenho espalhado no mundo inteiro outros tantos, mas aqui foi e é o lugar de dar prova da minha existência, por estes filhos que são todos meus, como muitos outros também. Já formei milhares de santos e santas na face da terra, sem precisar homem algum tirar-me esse direito. Mas da maneira como vem se dando, cada vez fica mais difícil. Sim, para vir até mim, porque poucos se sujeitam a andar bem vestidos e comportados diante de mim, cumprindo com os santos sacramentos da santa, bela e pecadora Igreja Católica Romana. Jesus. Vejam vocês que Jesus, nessa mensagem, confirma tudo aquilo que o Dr. Humberto escreveu lá. Dr. Humberto, sendo presidente, ele deu até o número da cadeira, tudo certinho lá, que eu não entendo esse negócio de lei, mas para provar a autoridade dele nesse assunto, o estudioso da Sagrada Face. E confirmou que tudo ali é verdadeiro. E vejam vocês que nesse livro, aqui Jesus fala do 17º, já vinha a Sagrada Face. Nesse grande livro aqui, tem uma mensagem que Jesus fala assim: para aqueles que confiam plenamente que sou eu que estou aqui, cada beijo que eu recebo, eu sinto o calor dos lábios. Então ele está presente nesse livro, e as pessoas não estão valorizando isso, Tem pessoas que dizem para queimar esse livro, pessoas que pedem para jogar fora, padres pedindo para que seja queimado esse livro. E Jesus diz nessa mensagem agora que o pronunciamento, existem várias pessoas, existe bastante família, ele diz que como há muitos, mas coube aqui, ele escolheu, como ele disse para o profeta, não foi tu que me escolhesses, fui eu que te escolhi. Então ele escolheu esse lugar. Não cabe a nós ficar questionando por que é aqui. É aqui e pronto. Basta nós só aceitar e agradecer. Deveríamos dobrar nossos joelhos e agradecer a Deus por ter sido aqui, aonde a gente mora, onde nós temos capacidade de estar presente, onde nós podemos ter esse livro, beijar, pense gente, beijar a face de Jesus. Ele diz que sente o calor dos nossos lábios. Querem graça maior que essa? Sempre há tempo de se arrepender e voltar a ser uma pessoa boa e honesta, mas isso logo vai se acabar, o tempo de perdão. Depois que vires com teus olhos quem sou e quiseres te arrepender, aí já será tarde. Por acaso não estás vendo a natureza mostrando os sinais da minha vinda? E o que achas agora? Que podes ver minha sagrada face nesse 17º livro, a Palavra Viva de Deus. Que podes ver minha face. Quantas pessoas no Antigo Testamento não viam? Basta nós acreditar, nós estamos vendo a face dele agora. Ele se mostrou para todos, mas são poucos que estão valorizando, Não querem acreditar. Aonde que Deus vai se manifestar para um pequeno enviado dele, que é o profeta Pedro II, mandar permitir, que o céu se manifeste e converse aqui com a terra,
em 4.708 mensagens, mais de 1 milhão de palavras, para ser brincadeira. Aonde que ele vai permitir isso? Como que a cabeça da pessoa pode ser tão fraca e depois, né, lutar, tantos que lutaram aqui por essa obra, e depois dizer que tudo isso aqui é uma mentira? Aonde que uma pessoa humilde como um profeta, simples como era, teria capacidade de fazer isso? Um doutor, né, doutor Humberto, foi enganado. Tantos doutores que estão na obra, tantos doutores que já passaram por essa obra, advogados, juízes, todos foram enganados por um simples homem como o profeta. Que lábia que tem esse profeta, né? Que consegue enganar esses doutores todos. Não só os doutores, porque também eu me considero uma pessoa inteligente, como vocês também são inteligentes, se deixarem enganar assim por uma pessoa simples. Jesus fala na mensagem que o inimigo está feroz, ele está lutando dia a dia, ele não para. Ele vai botar na cabeça de cada um que o caminho verdadeiro não é o verdadeiro, o caminho é o falso. Ele quer tirar as pessoas desse caminho. Se não fosse verdadeiro, não teria tanta discussão, não teria tanta gente lutando contra, né? Por terra se cairia. Mas estão lutando porque é verdade. E cabe a nós, que somos a família que Jesus se refere aqui nessa mensagem, família Conceição, coube a nós lutar, defender com o nosso entendimento, com a nossa força, com a nossa alma, com o nosso amor, tudo o que aqui foi feito. O santuário, esses 45 anos de evangelização do profeta, não só por ter sido nosso pai, porque eu acredito que ele foi nosso profeta, ele é o nosso profeta, ele é um enviado de Deus. Cabe a nós defender tudo isso. E vocês que acreditam, que querem estar junto conosco, façam o mesmo. Nós precisamos de união, não disputa, não quem é maior e quem é melhor. Nós precisamos de união. Uma andorinha só não faz verão, mas se todas se unirem, né? Se todos nós que já ouvimos falar da palavra de Deus, dessa obra, a palavra viva de Deus, se todos nós nos unirmos, nós vamos longe, nós vamos vencer cada vez mais, conquistar cada vez mais almas. Mas se ficar desse jeito, como vem caminhando, cada um quer puxar para um lado, não existe lado. A direção já foi traçada. O rumo, né, o ponto final é esse, é o céu, mas já está traçado. Não adianta querer fazer caminhos diferentes. O caminho é um só. O santuário Deus Pai, o profeta Papa Pedro II, a família Conceição e essa família obra a palavra viva de Deus. Nós temos que caminhar de um jeito só. Quando começa a puxar um para o lado, outro para o outro lado, daí não é que vai derrubar não, que Jesus diz aqui, ó, não vai cair, só vai aumentar, mas atrapalha, né? Confunde a cabeça de quem é novo, quem está chegando agora, quem não sabe dessa história. Então precisamos nos unir. É mais um apelo que eu faço. Infelizmente, como já falei tantas vezes, né? Infelizmente quem está à frente precisa falar. Como eu estou à frente, eu preciso falar. E quando a gente fala, muitos não querem entender. Esse é o preço que a gente tem que pagar também, mas eu vou pagar porque eu sei que tem que ser feito. Então, quando a gente fala, não é para ofender, não é para desmerecer ninguém. É porque fala, porque tem que ser falado. Se não falar, depois eu vou ser cobrado, né? E também, se eu não assumir o papel que foi a mim incumbido, eu não sou digno de estar aqui. Eu tenho que fazer o meu papel. Então, se eu ofendi, ou se eu ofendo alguém com palavras que eu falo, eu peço perdão. Mas a minha intenção não é ofender ninguém, não. Falar a verdade, diz Jesus, né? Quem fala a verdade não merece castigo. Então é mais fácil vir, conversar, antes que aconteça o pior. A gente então, quando fala, chama atenção, é para que as coisas entrem no trilho e voltem o seu rumo correto. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.